Olá, o livro que iremos falar hoje é do autor inglês chamado William Gould. Esse autor, que tem uma trajetória de vida muito interessante, se alistou na Segunda Guerra Mundial em 1940, participou da invasão da Normandia. Durante o período ele começou a desenvolver um sentimento muito trágico, muito sombrio em relação ao ser humano, porque ele presencia a morte de 6 milhões de judeus, que foram eliminados do mapa. E segundo, porque na Revolução Soviética matou mais de 50 milhões de pessoas. E ele presenciou também as 2 bombas de Nagasaki e de Hiroshima, o que trouxe para ele esse sentimento sombrio em relação à humanidade. Vamos ao livro? Vou falar um pouquinho sobre alguns dos personagens e o que eles representam no livro. O Ralph representa a democracia. Jack representa a barbárie, pela selvageria que ele tem durante a história. Porquinho representa a razão e não fala o nome dele no livro. E tanto que ele também sofre o bullying por isso, por não ser citado o nome e por só chamarem ele de Porquinho. Sam e Eric são personagens que são influenciados tanto por Ralph quanto por Jack. Simon, ele representa a esperança e a fé, que ele vai falar com o bicho na história. E o título do livro é intitulado pelo Beelzebub, que é a representação da besta, do bicho, do demônio, que é o que eles acreditam ser o bicho que assombra eles na ilha. Olá, nós somos alunos de letras do IMES e vamos hoje falar do livro O Senhor das Moscas. Eu sou o Anderson. Eu sou a Michele. E eu sou a Meiriane. Então vamos começar agora falando do livro O Senhor das Moscas, do William Gould. Tudo começa quando um avião cai numa floresta e todas as crianças se perdem. Nisso, Ralph e um porquinho, que são um dos atores principais desse livro, eles acham a concha. E com muito custo, eles conseguem reproduzir um som nessa concha que saiu na floresta inteira. Nisso, todas as crianças se juntam nessa floresta e vivem juntas. E aí, no começo, tudo é festa para eles, né? Eles acham que logo eles vão conseguir um resgate, mas não. Daí então, eles procuraram se divertir na ilha. Eles nadaram, eles brincaram, só que chegou um momento que eles tinham que tomar uma decisão, porque eles estavam ali sem nenhuma presença de nenhum adulto. Então eles tiveram a ideia de que tinha que ter um líder, né? O grupo dessas crianças tinha que ter um líder. E o Porquinho e o Ralph, eles tinham para eles que o Ralph tinha que ser o líder, porque o Ralph que encontrou a concha e por esse motivo ele tinha que ser o líder, porque foi ele que juntou as crianças ao fazer o som com a concha. Só que o Jack, que era uma das outras crianças também que estavam lá, ele também queria ser líder. Então eles fizeram uma votação. Então, aí o Ralph, ele tinha esse pensamento, que eles tinham, como tinha muitos frutos, eles tinham que pegar frutos para eles se alimentarem. Mas só que o que o Ralph mais queria era ser resgatado. E não tinha nenhum adulto ali por perto. E o que ele teve em mente? Ele pensou que se ele fizesse uma grande fogueira, né, com fumaça, se passasse ali um barco, um navio ou até mesmo um avião, ia acabar enxergando essa fumaça e saberia que tinha pessoas, né, nessa ilha e podia ser resgatado. Ele e as demais crianças, Ele e as demais crianças. Aí ele coloca um grupo responsável por deixar sempre a fogueira acesa, né? Sim. Eles tem um grupo que fica para deixar a fogueira acesa, um que vão buscar os frutos e sempre a concha que ficou como um símbolo para quem quisesse falar. Isso, como um símbolo. E só que Jack e os amigos que ficaram do lado dele não aceitou isso, achavam que tinha que sair a caçar carne, né, animais para comer. Foi então que ele se dispersou desse grupo do Ralph. Ele achou que nem tanto era necessário essa fumaça e foi em busca de carne, foi caçar lá no meio da floresta. Foi então que daí numa noite eles acharam que tinha um bicho aparecendo no meio da floresta lá e todos ficaram com medo, né? E nessa de que todos estavam com medo, como
como que era o nome dele? O Simon foi à procura do bicho para descobrir o que era, né? E quando ele finalmente descobriu o que era o bicho, ele não conseguiu avisar as pessoas, porque o Jack, ele tinha caçado um porco muito grande e tinha deixado a cabeça do porco lá como oferenda para o bicho. E deixou o Simon, né? Deixou o Simon lá para ficar esperando para ver o que era o bicho. E voltou com a carne pro acampamento deles lá e foram se mostrar para a turma do Ralph que eles eram mais, que eles podiam caçar e oferecer carne para eles, para ver se eles vinham para o acampamento deles. Então Simon fica lá para descobrir quem que é cuidando da cabeça do porco para ver quem que é o bicho. Daí nisso aparecem ele acha que ele está tendo visões, alucinações. Aí ele não sabe se é real ou não é real, mas na verdade o bicho que eles tanto acreditam que seja um bicho, na verdade é uma pessoa morta que está lá pendurada num paraquedas, cheia de moscas em volta, que são as moscas que foram atraídas pela cabeça do porco lá. E então ele volta correndo para avisar as pessoas, os meninos lá da ilha, que na verdade eles não precisam ter medo, que não é nada, é só uma pessoa que está morta lá, que não sabe, já está em estado avançado de decomposição e que eles não sabem há quanto tempo está lá. Só que ao ele chegar lá na ilha, ele acaba sendo morto pela turma, porque a turma achou que ele era o bicho, que ele chegou correndo e estava escuro e todo mundo com medo e eles acabaram matando ele a pauladas. E ele foi levado pelas ondas do mar. E diante de tudo isso, desse acontecimento também, o Jack e o seu grupo de caçadores, que eles já tinham tomado esse gênio de índio, violência. De violência. Eles já tinham pintado o rosto com sangue do próprio animal que eles tinham matado. Então eles já estavam praticamente como selvagens. E eles saíam, toda vez eles saíam. Quando acabava a carne, eles saíam para caçar. E até então, que numa das caças, eles fizeram uma festa. E enquanto na parte da ilha, que o Ralph e o porquinho estavam com algumas das crianças, eles foram lá para convidar eles, que quem quisesse ficar do lado deles, mudar para o lado deles, poderiam participar da festa, poderiam comer, que lá tinham comida, tudo. Que ele falava isso, que era isso que eles precisavam, né? Ele até então, o único que pensava no resgate, de sair daquela ilha, era o Ralph e o porquinho. Então eles fizeram uma festa. Só que Ralph não foi o único. O Ralph era contra, ele não chegou a não participar. Só que o porquinho queria ir. E o porquinho acabou indo, participou. O Ralph ficou meio um pouco se sentindo sozinho, acabou indo meio contrariado e chegou até a se alimentar. Fome também. E pela fome, exato. Ele chegou a se alimentar da carne. Porque até então eles só se alimentavam de frutas. Sim, né? Só de frutas que eles pegavam. E foi então, e que nem a Michelle falou, quando o Simon acabou descobrindo sobre o que era exatamente o bicho, que estava muito escuro de noite, ele foi avisar e não perceberam que era o Simon e acabaram matando ele. Eles, como eu disse, quando eles finalmente perceberam o que tinham feito, eles ficaram muito com a consciência pesada, né? O porquinho ficou muito chateado, a Ralph ficou inconformado e eles ficaram pensando, né? Tipo, que eles estavam se tornando selvagens e estavam tentando convencer Jack que as atitudes deles estavam ficando cada dia mais perigosas e foram atrás deles para conversar com eles, para fazer eles entenderem isso. Foi quando Sam e Eric começaram a atirar pedras neles, em Ralph e em Porquinho, e o Jack também. E Sam e Eric empurraram uma pedra muito grande
e acabaram esmagando a cabeça de porquinho. O porquinho morreu e também foi levado pelas ondas. E Jack foi fugir, porque... Ele ficou solitário, né? Porque era Jack não, Ralph. O Ralph ficou solitário, porque ele... O único, na verdade, que ficava praticamente do lado dele era o porquinho, né? E como ali já não tinha mais o porquinho, a maior parte o Ralph ficou solitário contra o grupo do Jack, né? Sim. Então a turma do Jack resolveu fazer uma caçada ao Ralph. E começaram a incendiar a floresta para procurar o Ralph, e que eles iam matar o Ralph de qualquer jeito. O fogo foi tomando conta, né, da floresta inteira. Sim. E enquanto o Ralph fugia, aí acharam, Sam e Eric acharam o Ralph, e ele falou: vocês vão deixar eles fazer isso comigo? Já não basta que eles fizeram com o porquinho, com o Simon. Então, daí eles ficaram quietos e deixaram ele escondido lá e continuaram fingindo que não tinham achado ele. Né? Daí, quando finalmente eles estavam quase pegando, Ralph chega à praia. Ele começou a fugir, né? Ele estava fugindo. Fugiu desse grupo do Jack, que estava todo mundo atrás dele. E aí tanto o Ralph fugindo do grupo, também todos estavam desesperados também por conta da floresta pegando fogo, né? Alguns sim, né? A maioria não. A maioria estava provocando incitando essa tragédia. Quando finalmente Ralph chegou à praia, ele deu de cara com um capitão da marinha e ele perguntou o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, que eles viram um sinal de fumaça e vieram ver o que havia acontecendo ali na praia. Daí nisso chegam todas as outras crianças, todos pintados com cinza, com sangue, todos sujos, todos armados com varas apontadas, com pedras. E daí eles falam que eles estavam fazendo uma cena. Ele não conta que eles estavam caçando ele. Aí acaba a história assim. Eles foram salvos, mas acabou com a selvageria, e é assim que acaba o livro. É como o William Golding, ele passou na vida dele, né? Ele teve esse pensamento, esse momento trágico de ver as bombas de Hiroshima, participar das 6 milhões de mortes dos judeus, e com isso que ele tratou esse sentimento nesse livro. A selvageria, eles tinham que saber lidar entre eles ali, a inimizade. Mas como sempre tem essa parte de um querer e o outro também querer, se tornou essa rivalidade. Que onde não há uma democracia certa, acaba tudo virando em selvageria, né? E acaba nisso. E ali não tinha, né? Porque ficavam brigando pela liderança, aí um queria uma coisa, outro queria outra, e no fim virou tudo uma bagunça. Foi que, como desde o início, Ralph, se for pensar, Ralph tinha razão, Ralph Porquinho, que tinha que ter a fumaça, que foi através da fumaça do incêndio da floresta que eles foram resgatados. Então acho que se o tempo todo tivessem até ouvido, né, o Ralph, acho que tinham sido resgatados mais antes. Sim, e Porquinho e Simon talvez não teriam nem sido mortos. Mas é isso, o livro é praticamente isso, é um resumão. E a concha também, né? Porque a concha que reuniu todas as crianças da queda do avião também ali, para continuarem atrás. Então, isso que a gente retratou aqui uns momentos marcantes, né? Tem outros, mas a gente procurou fazer um resumão aqui para vocês terem essa noção. Um pouquinho do livro, um pouquinho do livro. Para que vocês tenham a vontade de ler esse livro, que é muito bom. Interessante. Vale a pena. Você gera imaginações na cabeça. Ao você ler assim, você constrói a cena, você fica imaginando como que é a cena. Então é bem legal o livro e fica assim para vocês poderem estar lendo, que é muito legal. Tchau.